Nesse assunto, quando a gente fala de a política não se mistura com a religião, eu vejo dois polos de culpa nisso. Eu vejo uma igreja que muito tempo demonizou a política, o cara que ia pra política era visto como o cara que, putz, vai se corromper, vai se desviar. A política, o mal intencionado. Só tem... enfim, era uma visão de nojo, assim, putz, cara, política não entra nisso. E tem o outro lado que não queria a igreja engajada na política. A gente... Vamos pegar um exemplo extremo, que não é o caso, mas o nazismo. O que aconteceu no nazismo? O Estado invadiu a igreja. O Hitler fez uma Bíblia nazista, colocou mais 3 mandamentos lá, colocou o Reich, né, ele como centro do evangelho, fechava as igrejas que iam contra, perseguia, prendia os pastores que eram contra. Então ele pegou a religião e tomou posse, o Estado tomou posse. E o que as pessoas não entendem é que o Estado laico, ele está aí para proteger a igreja do Estado e não o contrário. A gente vive em um país que tem 70% de cristãos, católicos e protestantes. Ou seja, o país é cristão. Legal. Então, o objetivo não é proteger o Estado de que a igreja vá, invada o poder, tome controle. Nossa, agora só vai poder ser católico, agora só vai... Não é essa a ideia. Quando a gente volta no tempo, essa ideia de separar Estado e religião já vem com Jesus. Ele fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Perfeito. Jesus coloca essa separação. Então a gente não vai pagar imposto para a igreja, a gente não vai dar devoção para o político. A gente vai fazer cada um na sua devida moeda. E aí o que acontece? A igreja católica vem, só que ela começa a se misturar com os príncipes e os reis. Então, muitas vezes o príncipe e o rei pediam apoio da igreja católica, eles tinham terras, eles tinham domínio, eles tinham poder. Era a igreja que estabelecia o rei ou não, quem era. Então, a igreja invadiu muito o campo da política. Aí a gente teve uma guerra, a guerra dos 30 anos na Europa, e aí fez a separação do Estado laico, que constituía que o Estado não poderia ter uma religião oficial. Então o Estado não podia impor ao cidadão, mas ainda assim a Europa toda, o Ocidente como um todo, continuava cristão. Tanto que o papel da educação era da igreja. A igreja católica que educava as crianças para que elas pudessem ler a Bíblia. Perfeito. E aí depois o Estado vem com o iluminismo e toma controle disso daí. Fala, não, peraí, a gente vai educar as crianças. Aí Napoleão pega e fala, institui lá a educação obrigatória, o Estado vai educar todo mundo, e aí coloca uma visão mais cientificista, mais laicista, e as coisas começam a mudar, e hoje a gente tem essa herança até agora. Então o cara, quando ele vai na escola, ele aprende que o Estado laico é um Estado ateu, de que não vai misturar, demonizam a igreja, fala que absurdo a igreja não pagar imposto. Cara, a igreja chega onde o Estado não chega. Onde é dominado pelo tráfico, lá no Morro do Rio de Janeiro, o pastor entra, o político não entra. Então, a igreja tem um impacto muito maior, às vezes, do que o próprio Estado, do que as próprias escolas, do que as próprias ONGs. Com certeza. Então, a gente tem que entender esse impacto e levar isso em consideração para mostrar isso para a galera, senão fica sem referencial. Perfeito. Cara, que importante, né? E é um assunto que eu não vejo muito sendo tratado dentro das igrejas, e quem trata é apedrejado. Exatamente. Sim. Eu ia falar isso agora, porque todo mundo na época de política fica quietinho. Quando começa a acontecer, tipo, as pessoas sendo eleitas, querendo voto e tal, a igreja parece que cala, fica tipo, todo mundo quietinho. E quem se posiciona, aí fica dando palco pra político, fica aí querendo ganhar dinheiro, porque o político paga pra entrar na igreja pra ficar ganhando voto, não sei o que, fica sendo mal visto, cara. Mas não é o caso. Não é o caso. E acredito que a igreja ela precisa ter sabedoria na forma de como vai entrar na política ou não. Sim. Eu acredito de fato que a política eleitoral é uma área mais delicada, partidária, digamos assim, né? A igreja se envolver com um partido específico, porque não tem partido 100% cristão, não tem partido 100% limpo, sempre vai ter um ou outro ponto da visão que vai discordar. Sim. É natural que surjam candidatos de dentro da igreja, e aí a igreja pode dar uma estrutura, pode dar um suporte, pode apoiar. Mas o que eu acredito é que a igreja tem que se envolver na política civil. Ocupar os espaços, ter um diálogo com a prefeitura, ter um diálogo com os vereadores, estar dentro dos conselhos da prefeitura, tem conselho da juventude, tem conselho... em Curitiba tem quase 40 conselhos municipais que a prefeitura tem que ouvir esses conselheiros para executar as suas políticas públicas. E por que a igreja não está lá? Eu participo, a minha igreja, a PIB, é uma das maiores igrejas de Curitiba. Se a gente não está em nenhum desses espaços, a prefeitura não vai ouvir. Se não tem relação com o prefeito, seja ele de esquerda, seja ele de direita, não vai asfaltar a rua da igreja, entendeu? Então tem impacto direto. A igreja precisa se relacionar com a política no que ela for fazer, porque vai impactar diretamente o trabalho ali. Então a gente não pode demonizar isso, não pode mais separar isso, e tem que ter essa sabedoria de, cara,
tudo bem o pastor ir lá falar com o governador, tudo bem o pastor ir lá orar pelo prefeito. É bíblico, Romanos 13, ore pelas autoridades para que o povo viva em paz. Às vezes a gente esquece isso, né? Sim. Fala, putz, o cara tá lá, indo lá no palácio falar com o governador, com o prefeito. Mas espera aí, isso também é uma função bíblica, sacerdotal. E de muito do profeta de exortar, né? A gente viu João Batista, por exemplo, ele exortava o rei e falava, você está em adultério, o que você está fazendo? A igreja, quando ela se mantém pura, quando ela se mantém bíblica, ela tem esse papel profético diante da política de apontar o que está errado ou não. Perfeito. Mas quando a igreja começa a se prostituir, digamos assim, a buscar, enfim, comprometer os seus valores pelo poder político, aí eu já acho que está errado. Sim. Então, em busca de mais influência, em busca de mais poder, deixa de lado um ou outro princípio para se comprometer com um político ou outro que não reflete os valores cristãos, não necessariamente os valores cristãos, mas os princípios que a gente segue. Isso aí eu acho já errado. Mas a gente precisa de novo ter a sabedoria na hora de o equilíbrio, discernir e né? fazer. Exatamente.